Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo cujo título eu dei Entre os Espíritas. Eu pensei na convivência entre nós espíritas, nos centros espíritas, e também entre os centros espíritas, fruto da nossa observação. A espiritualidade ela tem trazido, através de incontáveis médiuns, algumas verdades que são inegáveis se nós considerarmos a lei de progresso inserida lá em O Livro dos Espíritos, que fala do avanço das humanidades, dos espíritos que compõem as humanidades. Entre os espíritas, assim como entre os demais pertencentes à nossa humanidade, a convivência ela não é nada fácil, não é não? Pois o ego, nosso ego, aliado à ignorância, ele tem por vezes norteado nossas atitudes em relação aos outros, e destacamos especialmente entre nós, os espíritas. Assim, assim vamos tomar as lições para nós espíritas, pois temos recebido dessa espiritualidade, repito, alguns conselhos dos quais por vezes discordamos, porque muitas vezes, ou muitas outras vezes, não aceitamos nem a nós mesmos. Já repararam que nós mudamos de opinião no mesmo degrau, sem ampliar o nosso horizonte? A opinião anterior substituída pela de agora não é nada melhor que a anterior? Prestemos atenção nisso. Eu te penso nisso, naturalmente, tendo a mim mesmo como exemplo para mim mesmo, naturalmente. O nosso Chico, certa feita, ele afirmou ele fez a seguinte afirmativa, que eu permito todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Quando o Chico disse isso, fica claro para nós de que ele se referia à questão das escolhas. Nós precisamos respeitar as escolhas dos outros, mas precisamos impor a nós a melhor escolha. Aliás, Emmanuel diz isso em alguns de seus textos, de seus escritos, e muitos de nós espíritas achamos isso muitas vezes um absurdo, como o espírito da grandeza do espírito Emmanuel pode deixar que as pessoas sejam como elas são. Porque nós não aceitamos as deficiências morais e comportamentais dos outros, porém esquecidos de que nós também as temos, deficiências morais e comportamentais. Avaliamos e julgamos o outro sem fazer isso para conosco mesmo. Nós nos desiludimos muitas vezes desses personagens espirituais amorosos, como o Espírito Emmanuel, por exemplo, que nos aconselham de sua posição elevada, onde ele tem um leque maior de observação. Contudo, alerta-nos a espiritualidade de que essa desilusão a qual me referi ainda há pouco, mas não é que a visita da verdade. E por vezes a verdade ela dói em nós, porque, porque fere nossos preconceitos. E os preconceitos, nós sabemos, são sempre desprovidos de lógica ou fundamento crítico, porque os preconceitos mais não são, em si próprios, que discriminatórios. Os preconceitos são em si discriminatórios. Assim, melhor seria para nós, espíritas, atendemos ao convite dos bons espíritos em nome do Cristo Jesus, porque é em nome do Cristo Jesus que eles nos visitam em, em, em desenvolvendo assim em nós a empatia pelo outro que conosco umbreia a doutrina, às vezes na mesma casa espírita, onde nós frequentamos e da qual somos trabalhadores, não perdendo naturalmente a oportunidade de lhes doarmos, de doar aos outros, o quanto de amor exista em nosso coração, mesmo sabendo que, que é possível haja a rejeição desse outro em relação ao amor que nós lhe doamos, o que nos será naturalmente uma provação, a qual naturalmente também superaremos, porque tudo passa, tudo passa. Abramos as portas então do nosso coração na convivência com, com o outro na nossa casa espírita, bem como fora dela em relação aos não espíritas, para não descobrirmos com pesar
que a felicidade não conseguiu entrar em nós porque encontrou trancadas as portas do nosso coração. Falamos aqui da convivência com outros humanos. Até agora falamos da convivência com outros humanos. Porém, cabe observar uma coisa que nós aprendemos da espiritualidade, que está felizmente bastante em moda hoje em dia, a proteção aos animais. Né? Porque nós, como seres humanos, espíritas que somos, estou falando os espíritas em especial, lembremos que também estamos na natureza para auxiliar o próximo, o progresso dos animais. Não só para ajudar o próximo, mas como o progresso dos animais que nos rodeiam. Porque esses animais nos veem como deuses, eles nos veem como deuses. Auxiliemos a esses na mesma proporção que os bons espíritos, os anjos do Senhor, os santos de todas as crenças que estão na criação, fazem por nós, nos auxiliando a progredir. Aprendamos a escutar, assim, integralmente, com o espírito e com o corpo, conforme nos revela o Espírito André Luiz, ser possível nas suas obras. Quem já leu as obras do André Luiz sabe que ele ensina que nós podemos escutar, ver, sentir com todo o corpo, não especificamente com o órgão da audição ou da visão. Compreendamos, afinal, que a sabedoria superior tolera e perdoa sempre, e que a sabedoria inferior julga e condena. E que a compreensão disso só fala ao coração daquele que sabe escutar. E assim, então, aprendamos, pois, a escutar, porque tudo que criamos para nós, de que não tenhamos necessidade, como a surdez do coração, por exemplo, se transforma para nós e em nós em angústia e depressão. Aliás, o Divaldo, naquela série psicológica da Joana de Ângeles, fala bastante sobre isso. O Espírito Bezerra de Menezes nos fala, por exemplo, dos momentos de crise. Basta a gente ouvir as preces ou as falas do Bezerra de Menezes, Espírito Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco, para nós sabermos que Bezerra de Menezes, ao nos falar dos momentos de crise pela qual a humanidade passa, aconselha-nos a não nos perturbarmos, seguirmos em frente, servindo e orando, esperando sempre pelo melhor no nosso serviço e na nossa oração. Pois, como dizem outros espíritos, através do Chico Xavier, queixas, gritos, mágoas, são golpes de nós mesmos. São golpes de nós mesmos. Então, nos recomenda a espiritualidade maior. Silencia e abençoa, porque a verdade tem voz e ela se fará ouvir. Também não nos esqueçamos de que lutar é se enriquecer de experiências. Toda dificuldade traz para nós muitas experiências. E que enfrentar essas dificuldades, enfrentar a dor que muitas vezes ela nos causa, nos aprimora as emoções e nos traz equilíbrio pela experiência adquirida. Tenhamos, pois, os sacrifícios, ou no sacrifício, melhor dizendo, a têmpera do nosso caráter. Eu, quando estava buscando material para falar sobre esse vídeo, para expor no vídeo de hoje, lembrei do meu avô, as coisas que eu falava para o meu avô na minha adolescência, na minha infância. Ele sempre tinha uma resposta madura para me dar e me disse que um dia você vai pensar assim também, mas precisa enfrentar a vida para você alcançar esse pensamento. Esse enfrentar a vida não significa tão somente envelhecer para aprender, é aprender com a dificuldade do momento, é se enriquecer com a dificuldade do momento. E para finalizar, eu lembro a nós outros espíritas de que o nosso Chico Xavier nos lembrava em suas falas que o espírito encarnado sofre constante transformação por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Comente aí o nosso vídeo, compartilhe para que ele tenha mais views, compartilhe entre os espíritas especialmente, a quem nós nos dirigimos também especialmente no vídeo de hoje. E vamos adiante.